Capítulo 799, A esposa de Manoar 1. Muito ruim. O exército de Erlik cresce a cada dia e a cidade é semelhante a uma zona de guerra. Se não fosse pelo fato de que todos os aposentos são fortemente encantados, teria havido incontáveis baixas entre os civis. Mart disse. Mesmo assim, Kila percebeu que ele parecia ter ganhado peso, seu rosto não estava mortalmente pálido como de costume, e até mesmo as mechas grisalhas que ele havia começado recentemente em seu cabelo devido ao estresse estavam voltando à sua cor natural. Você terminou com seus convidados, baby? Estou cansado de esperar. Risa saiu do quarto, sentando-se no colo de Mart enquanto colocava os braços em volta do pescoço dele. Ela tinha cabelos lisos loiro trigo, vestindo que parecia uma camisola de algodão branco claro, deixando apenas os ombros e braços delicados expostos. Sua figura era mais esguia que a de Lita, mas não menos atraente. Marta engoliu um pedaço de saliva com vergonha. Não era como se ele quisesse ser lembrado por seus alunos e colegas. O Duque Mart nunca teve uma vida fácil desde que cuidar de Manoar se tornara seu trabalho de tempo integral. Primeiro quando o deus da cura ainda era um estudante e depois quando Manoar se tornou seu par. Limpar sua bagunça e manter suas travessuras sob controle era algo que apenas algumas pessoas eram capazes de fazer. Mesmo que fosse um trabalho desagradável, Marta era o melhor nisso, então os reais jogaram o professor maluco nele. Manoar conseguia escapar de vez em quando, mas esse era o preço a pagar para mantê-lo vivo e com todos os membros intactos. Além disso, nenhuma mulher que já conheceu Manoar, especialmente quando ele invadiu os aposentos de Mart sem ser convidado, o que acontecia com bastante frequência e em todas as horas, jamais estivera disposta a repetir a experiência. Mart permaneceu solteiro, apesar de sua fama e riqueza por causa disso. Nenhuma família nobre queria dividir a mesa com um homem cujo melhor amigo colocava poções nas bebidas para usar os convidados como cobaias regularmente. A reputação do diretor era tão ruim que nos círculos acadêmicos ele era conhecido como a esposa de Manoar. Na época em que Linjus ainda estava vivo, pelo menos eles compartilhavam o fardo e a responsabilidade, mas depois que o predecessor de Mart faleceu, tudo agora repousava sobre seus ombros, a ponto de ele ter sido forçado a abandonar completamente sua pesquisa mágica. Estar de volta ao campo, longe de todos os seus deveres como diretor, e não ter que se preocupar mais com Manoar, foi a coisa mais próxima de férias que ele experimentou em mais de 20 anos. Então, quando Risa fez seu movimento sobre ele, o diretor não pensou duas vezes antes de aceitar. Finalmente chegou a hora de Mart experimentar a primavera de sua juventude depois de confiar o título de diretor a Vastor. Agora, ele era um dos homens mais poderosos e influentes de todo o reino de Grifon. Vastor cobiçou a posição de diretor por um longo tempo, mas agora que ele a alcançou, ele estava amaldiçoando os deuses por realizarem seu desejo. Supervisionar a busca por Manoar, cuidar de toda a papelada da academia, supervisionar o departamento de magia de luz, tudo isso enquanto mantinha os alunos do Grifon Branco protegidos de ameaças internas e externas o estava levando para o túmulo. O professor normalmente redondo não dormia mais do que 1 hora por noite, havia perdido vários quilos e o número de suas rugas dobrou desde que Manoar o deixou no comando. Maldição, Linjus! Ele gritaria no meio da noite. Você sempre fez com que parecesse tão fácil. Se Mart não voltar logo, a rainha ou o estresse vão me matar. Enquanto isso, em Laurel, Mart tentava fazer Risa se levantar e falhou miseravelmente, tendo que aguentar as risadas de seus alunos. Vejo que você se comprometeu a criar laços profundos entre o reino e Laurel, Lip disse. Mas eu ainda gostaria que você explicasse como a criação de tal doença pode ajudar a causa de Erlik. Mortos-vivos, vivos ou intermediários, suas vítimas devem manter sua personalidade. Portanto, tanto os infectados quanto os que ainda estão saudáveis devem se ressentir dele. Você pode ser forte, mas realmente é estúpido. Risa não gostava que alguém estragasse sua diversão. Quantas vezes temos que dizer que nossos parentes valorizam a força acima de tudo? Você tem ideia de como é difícil evoluir?
Muitos de nós, especialmente entre os mais fracos, passamos décadas para melhorar nossa força, mas não conseguimos nos converter em Fai, assim como a besta mágica evoluiu para as bestas imperadoras uma vez que despertaram. O povo das plantas se torna Fai. Morto-vivo é contra tudo em que acreditamos, mas dá a você a oportunidade de ficar mais forte simplesmente comendo. Não ter que treinar constantemente apenas para se manter vivo, não ter que se preocupar em morrer antes de realizar qualquer coisa, tem um grande fascínio até para nós. O problema é que, a maioria daqueles que se tornam parcialmente mortos-vivos, ficam tão bêbados em seus novos poderes e habilidades que pedem a Erlik para completar o processo por sua própria vontade. Erlik não espalhou a praga de mortos-vivos para matar os seguidores de Lenan, mas para corrompê-los. Nosso líder precisa de sua ajuda não apenas para preservar seu assento, mas também porque se Laruel cair, mais cidades-estado podem seguir, disse Rissa. A última coisa que precisamos enquanto enfrentamos uma migração de mortos-vivos é ter ainda mais mortos-vivos, Mart disse para destacar o interesse do reino no assunto. E eles enviaram você porque seja o que for, usa a corrente sanguínea como meio de espalhar a doença. Quilla estava ciente de que os verdadeiros corpos dos vegetais não tinham órgãos internos. Sua semelhança com a raça humana era apenas aparência. Exatamente, Mart disse, enquanto tentava impedir Rissa de abraçá-lo na frente dos outros. Quilla então contou a Mart sobre as plantas que infestavam os bugbears e os danos que eles causaram às cavernas de Rotar. Droga, as coisas estão ainda piores do que eu pensava, Mart respondeu. O que você está descrevendo pode ser outra cepa da praga de Erlik. O pessoal das plantas é pequeno em número e nem todos aqueles que ele infecta caem em sua isca. Ele deve estar tentando usar monstros como cobaias para tentar transformar os membros de outras raças em plantas mortas-vivas também. Se minha hipótese estiver correta e seu experimento for bem sucedido, conquistar as outras cidades-estado será brincadeira de criança. Cada um dos presentes amaldiçoou sua má sorte. Eles deveriam estar de férias, mas com tudo o que estava em jogo, a recusa em ajudar poderia ter levado a consequências terríveis. Todos se lembravam do medo que a praga de Cambria havia atingido no coração de todos os cidadãos do reino, como uma boa parte de sua região havia se tornado uma vala comum. Desta vez foi ainda pior, porque enquanto a praga anterior era irracional como todas as doenças, a ameaça em questão geraria criaturas que iriam caçar humanos, não importa onde eles se escondessem. Era uma praga capaz de se mover junto com os refugiados, de usar magia dimensional e de planejar o futuro. Sinto muito, meninas, mas não vou continuar as férias com vocês. Diretor, pode contar comigo. Quilla poderia facilmente adivinhar que a carga de trabalho de seus pais já havia aumentado apenas por causa da migração de mortos-vivos. Se o plano de Erlik desse certo, eles teriam as criaturas vindas do continente de Hera finalmente teriam um porto seguro de onde planejam seu ataque. Era algo que ela não estava disposta a permitir. Capítulo 800, A esposa de Manoar 2. Além disso, se os mortos-vivos pudessem se mover livremente por Garl, eles superariam sua maior limitação que até aquele momento os impedia de ser uma ameaça real para os vivos. A maioria dos mortos-vivos não conseguia se mover durante o dia e alguns não podiam nem mesmo deixar seu local de morte por muito tempo. O sistema de segurança do portal do reino tornava impossível para eles usá-lo sem serem descobertos e estabelecer um próprio era impossível para eles. Mortos-vivos tornava mestres de forja péssimos devido à incapacidade de canalizar adequadamente o elemento de luz. Criar um portão, esculpi-lo com runas e infundi-lo com um feitiço poderoso o suficiente para dobrar o espaço por centenas de quilômetros de distância era mais do que qualquer um deles poderia fazer. Sua única esperança era colocar as mãos em um existente. Depois de ouvir a resposta de Quilla, Mart suspirou interiormente de alívio. Ele não podia pedir nada a ela e, quando tentou entrar em contato com Girne, ela se recusou a contar a ele sobre o paradeiro de sua filha. Quilla acabou de voltar do pesadelo vivo que Kula era e ela ainda não se recuperou totalmente do trauma de ser vítima de um círculo de escravos. Ela já sacrificou o suficiente pelo reino.
Eu não vou permitir que você a traga para uma zona de guerra, foram as palavras de despedida de Girnicomart, e seu tom não deixou espaço para discussão, não se Mart gostasse de sua cabeça onde estava. Existe algo que possamos fazer para ajudar? Perguntou Glória. Com todo o respeito, diretor, não posso confiar a segurança da minha irmã a um bando de estranhos. Especialmente quando eles são um bando de esquisitos. Se for de algum consolo, não estamos aqui sozinhos. Tanto o Deserto de Sangue quanto o Império Gordon enviaram seus melhores curandeiros para encontrar uma cura o mais rápido possível, Mark disse. As equipes de pesquisa têm detalhes de nossos respectivos países e de Laruel. Até agora, as coisas têm corrido bem. Sim, mas isso é só porque você está longe de encontrar uma cura, Fria disse. Do contrário, você não se arriscaria a pedir a ajuda de Kila. Somente quando você resolver o problema, a verdadeira luta começará. Estou com Glória nisso. Não seria um período de férias passar meu tempo preocupado com Kila a cada segundo do dia, de qualquer maneira. Litz interiormente praguejou e depois de pedir para usar o banheiro, ele configurou todas as proteções necessárias para fazer uma chamada. Ele estava ansioso para informar o conselho sobre isso e pedir-lhes que mexessem o traseiro. Infelizmente, todos os seus amuletos estavam mortos. Os arranjos de Laruel impediam qualquer forma de comunicação com o exterior para evitar que a cidade fosse descoberta. Litz voltou a se sentar, incapaz de decidir. Por um lado, ele não queria deixar seus amigos sozinhos. Por outro lado, ele estava doente e cansado desse tipo de besteira. Você não precisa se preocupar comigo. Faça o que você acha que é certo. Camila segurou a mão dele, confundindo o silêncio de Lee com culpa, porque ele estava prestes a ir embora novamente. Isso é maior do que você e eu. Eu realmente não estou bem com você passando tanto tempo com seu ex, nem ficando em uma cidade cheia de. Ela não quis ser rude com seus anfitriões, mas Araila estava apontando o dedo para Risa, que continuava acariciando Mart, sem se importar com a presença de convidados. Mas se essa situação sair do controle, não será mais um problema apenas para as grandes cidades. Qualquer psicopata pode ir e vir à vontade, até mesmo para Lutia. Ninguém estaria seguro, não importa onde vivesse. Lita sentiu em silêncio. Desta vez, até mesmo fugir para o Império ou para o deserto foi inútil. Pela primeira vez, o reino de Grifon não tinha culpa e o problema era grande demais para deixá-lo nas mãos de um bando de estranhos. Obrigado, querida, ele disse. Quando começamos? Agora é tarde demais. Vou pedir a Lita para trazê-la de volta a Javok e buscá-la no mesmo lugar amanhã ao amanhecer. A essa altura, suas acomodações devem estar prontas antes de encontrá-los. Mark não tinha ideia de que estavam todos juntos, portanto, ele apenas havia preparado um quarto para Kila. Para hospedar tantas pessoas, eles tiveram que mudar de local para uma árvore maior. Mágico ou não, para cultivá-los levava tempo e eles poderiam usar toda a ajuda que pudessem. De volta ao hotel, todos foram direto para seus amuletos. As meninas tiveram que falar com seus pais, Camila com seus comandantes e Lip com a Tung. O problema envolveria principalmente a civilização humana, já que as feras não tinham cidades próprias, ou assim ele pensava, portanto, lidar com isso era uma questão para o Conselho Humano. A Tung atendeu quase imediatamente, curiosa para saber por que um dos tópicos mais quentes da comunidade dos despertos precisava da ajuda dela. Depois que Faluel, a Hidra, chutou verbalmente o traseiro de Ragu, o Conselho Humano e o Conselho da Besta estavam em desacordo pela falta de respeito que a Hidra havia demonstrado. Isso tudo é notícia velha, Tung disse assim que Li terminou de reclamar. O Conselho não se preocupa com os assuntos humanos. Não temos nada a ganhar ou a temer. Muito pelo contrário. Giera foi um golpe de sorte para seus despertos. Agora todos os recursos pertencem a eles. Eles conseguiram colocar as mãos na maioria dos legados mágicos dos falsos magos, e o que é incrível, é que eles podem finalmente viver ao ar livre. As únicas cidades habitadas agora são povoadas por feras ou despertos. Consideramos uma grande oportunidade para ver se ter um país próprio pode funcionar e como podemos conviver com feras não despertadas.
Estamos até a considerar reivindicar dinheiro para nós próprios se tudo correr bem. Você sabia sobre a praga e não fez nada a respeito. Lit ficou pasmo. Isso era um nível de idiotice além dele mesmo. É claro que sabíamos, e os guardiões também. Humanos não são crianças que você pode guiar pela mão. Nós tentamos e falhamos inúmeras vezes. Claro, poderíamos matar o rei e aqueles que haviam pesquisado a praga, mas o que sobre os outros estados? Eles estavam pesquisando suas próprias armas mágicas também. Se matássemos todos os envolvidos nesse tipo de pesquisa, o vazio de poder teria desencadeado guerras que teriam durado décadas e exposto nossa existência. Por que deveríamos arriscar nossas vidas, nossa segurança, por pessoas que nos queimariam na fogueira ou nos experimentariam como ratos para roubar nossos segredos? Nós despertos podemos ser idiotas, mas pelo menos temos regras e as obedecemos. Os humanos, ao contrário, são ávidos por poder e nunca pensam nas consequências de suas ações. Eles fizeram sua escolha e pagaram por ela. Só podemos esperar que o continente Garden aprenda com seus erros. O guardião local fez tudo o que podia. Você não pode impedir uma ideia com violência, apenas tente provar que está errada e isso o que ele fez junto com os outros guardiões. Eles avisaram os humanos, mas não ouviram. Os guardiões até causaram um pequeno surto antes que a praga fosse desencadeada, esperando que os humanos percebessem os imensos riscos que tal loucura carregava. Eles enterraram seus mortos e seguiram em frente como se nada tivesse acontecido. Para o bem maior, eles disseram. Pela primeira vez, eles estavam certos. Para nós, despertos, foi um grande bem. Atung sorriu. Continua no próximo vídeo.